Lisboa dos Santos. Boa tarde. Senhor Silvio Pablo Lisboa dos Santos, o senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor não é obrigado a responder a qualquer das perguntas que vão ser feitas a partir de agora. O senhor entendeu? Sim. O senhor vai responder as perguntas ou vai permanecer calado? Não. Sim, senhor. Se senhor sim, se senhor não. O senhor vai Sim. responder ou não? Sim. Então tá certo. Vamos lá. O senhor estava nesse dia em que a vítima teria sido esfaqueada? Tava, sim. O senhor estava acompanhado de quem? Do meu primo Rony, da minha mulher e do Alif Breno. Não, peraí. O senhor estava com Kelvin? O senhor estava com Kelvin? Na praça? É. Não, sim. O senhor estava com o Diego? Não, sim. Não estava. O Diego acabou de falar aqui que estava do seu lado, que o Kelvin é que estava um pouco mais afastado. O senhor estava ou não? Tava, não, senhor. Então o Tava senhor não estava. O senhor estava com, com quem, então? com Rony, com meu primo Alif e com minha mulher, Como é o nome da sua mulher? Samara. Samara de quê? Não sabe o nome da sua mulher, não? É porque ela é recente agora. Comecei a Ah, namorar com tá. ela. E quem que é esse Rony? É um primo meu, Rony de quê? Rony Adriano. Esse Rony foi ouvido na delegacia de polícia? Não sei dizer, sim. Não sabe. Bom, você estava fazendo o que na praça? Fumando Tava, maconha? ele tava bebendo Hum. e curtindo. Curtindo maconha ou curtindo só bebida alcoólica? Tava bebendo também. Não, estou perguntando se o senhor estava fumando maconha ou não. Tava, sim. Se o senhor não quiser responder, o senhor fala que não quer responder, certo? Uhum. Então vamos lá. Então estava curtindo lá maconha com a sua mulher, com o Rony e com o seu primo Aleph, certo? E aí, o que aconteceu? E aí O outro rapaz, o Diego, estava na praça também, pelo menos? tava. Tá. Ele estava com quem? Tava sozinho, eu vi ele sozinho. Mas ele não é seu amigo? É sim, senhor. Tá bom, mas não estava com o senhor. Tava, né? Tinha muitas pessoas na praça ou eram só vocês? Tinha várias pessoas na praça. E o Matheus estava na praça também? Tava. E os amigos do Matheus estavam com ele? Tava sim. O outro Matheus, o Iago, esse pessoal todo estava lá. Sim, senhor. E o Kelvin estava lá também? Tava. E o Kelvin estava com quem? Tava longe de nós, Então tava estava perto em de nós. cada um lugar, assim, espalhado na praça. E aí, o que aconteceu? Aí eu vi uma confusão e eu vi só os povo falando que não era pra eles brigar, mas não vi faca, não vi Entre nada quem que disso era a não. confusão? Entre o Matheus e entre o Diego. Só que eu não vi Entre o nada Matheus e o Diego. e o Diego. Só uma E discussão mesmo. alguém recebeu alguma facada ali? Não. No Não? momento lá eles só tinham discutido mesmo, mas cada um saiu para um lado e todo mundo saiu lá. O senhor está vendo que o senhor sabe que a sua versão é bem diferente da versão do Diego, né? Diego contou outra história aqui, completamente diferente da sua. Falou que estava com o senhor, falou que o Kelvin estava afastado de vocês, que a confusão foi entre o Kelvin e a vítima. Então, a confusão foi entre o Diego e a vítima. Não, eu vi só uma discussão. Que ele Uma tinha discutido. discussão. Aham. Mas teve briga? Não, eu só vi uma Ou discussão. seja, não aconteceu nada naquela noite, então. Não, Foi só uma. eles só discutiram Eles lá. discutiram por causa do que é. Não sei dizer, sim. O senhor conhece a Sandra, mãe do Matheus? Sim, tanto que ela é amiga do meu pai e ela sempre, depois dessa confusão, ia lá em casa. E o senhor conversou com ela alguma vez sobre essa confusão? Não, depois disso ela só me perguntou o que que tinha acontecido. Eu falei que não sabia, que só tinha visto uma discussão e tinha saído de lá do momento. O senhor viu alguma faca lá no local? Não, sim. Olha só, o fato é que o Matheus foi até a delegacia e falou: tomei facadas, certo? Sim. Não teve facada nenhuma nessa noite, ainda que não tenha sido o senhor. Ele não recebeu nenhuma facada, ele inventou que tomou facadas. Nesse momento que nós estava lá, não teve arma de faca, não. Somente essa discussão mesmo. O senhor era amigo do Matheus e do Diego. Também. E o Diego era amigo do Matheus? Antigamente era, mas aí não sei o que que aconteceu com eles. Isso tem a ver com drogas que aconteceu entre eles? Não sei dizer. O senhor já foi preso por tráfico? Sim. Foi condenado já? Já, mas tem muito tempo. Tem 10 anos atrás. Quantos anos o senhor tem? Tenho 30 anos. 10 anos atrás. Quanto tempo o senhor foi condenado? Não me lembro. Me recordo que eu fiquei uns 8 meses preso. Uns 8 meses preso. E nesse episódio que o senhor foi condenado, o Diego estava junto? Nesse tempo que eu
Foi No preso? fato, não teve um fato, e por causa desse fato o senhor foi processado e condenado? O Diego estava junto nesse dia do tráfico? Tava não. Não estava. E o Kelvin? Também não. E o Matheus? Também não, que eu fui preso sozinho. Sozinho. O senhor é criado no Varjão mesmo? Nascido e criado no Varjão? Sim. Nasci em Minas, só que meu pai me trouxe pra cá, pra Brasília, com 1 ano de idade. O senhor tem um porte legal de arma de fogo também? Tem. O senhor já foi condenado pelo porte legal de arma de fogo? Não me recordo ainda. E, Sei que eu fui preso e saí na audiência de custódia. e quanto tempo faz isso? Acho que foi ano passado, eu acho. Ano passado. O senhor tem filhos, é casado, tem emprego, como é que é? Tem 2 filhos. Só que eu era casado, aí recentemente agora eu terminei com a minha ex-mulher e separei. Quantos anos tem seus filhos? Tem 10 anos, que é a Lívia, e o outro tem 6 anos. E com quem que eles moram? Minha filha às vezes fica mais comigo e o outro, como é mais novo, fica mais com a outra mulher. Sua mulher mora no Varjão também? Morava. Saiu de lá tem pouco tempo. E o senhor mora com quem agora? Agora eu moro de aluguel, quando eu era casado, eu sempre morei assim de aluguel. E o senhor trabalha no quê? Aí fui de trabalho na obra, com meu tio. O seu tio. Tá bom. Tem mais perguntas, doutor? O senhor conversou com a vítima aquele dia? Com o Matheus? Isso. Não, porque no momento os povos saíram correndo e Não, ali antes das facadas, antes da confusão, o senhor chegou a chamar ele para usar droga, usou droga com ele? não. A única coisa que eu pedi só foi uma seda e nem foi pra ele, foi pro outro Matheus, o que tá preso. Né? Então, mas era no mesmo grupo que estava a vítima. Sim, Então estava a vítima com os amigos, o senhor chegou lá e pediu seda para o outro foi. Matheus. Pro outro Matheus, aham. Tá. Mas aí nem cumprimentou a vítima, nem falou com ela, nada? Falei com eles tudo. E beleza, tal, tá todo mundo tranquilo. Pronto, só isso. E o Kelvin, o senhor viu esse dia, não? Vê, ele tava lá também, lá na praça. Certo. Ele estava com o Diego? Não. Estava separado do Diego. Tava andando pra lá e pra cá, tipo, como tivesse agoniado, sozinho. Tá certo. Tá bom. Só isso, senhor. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Tem sim. O senhor confirma o depoimento que o senhor deu lá na mão da DP? O senhor foi lá espontaneamente, assim que intimado, o senhor compareceu lá? O senhor confirma esse depoimento? Sim. O senhor confirma. Quando o senhor disse que o senhor não estava com o Diego, o senhor quer dizer o quê? Que o senhor não estava com o Diego na praça, ou o senhor não estava com o Diego antes da praça, ou o senhor chegou na praça, o Diego estava na praça? O senhor deu uma versão na delegacia, o senhor tem que dar essa versão. Não, Qual é a tá. versão que o senhor tem? Na Eu praça tenho. não tava com o Diego, não, mas bem mais cedo antes, porque a gente mora na mesma rua, praticamente. O juiz perguntou para o senhor se o senhor não viu essa confusão lá mas o senhor ficou sabendo depois que ele tomou uma facada, que alguém tomou uma facada? O senhor não ficou sabendo de nada até hoje? Não, eu vi a confusão lá, mas eu não vi se era faca, eu só vi eles discutindo. E depois foi cada um pro seu canto e ficou por isso mesmo. E lá nós ficou, na praça lá, O senhor viu duas pessoas discutindo. Quem eram essas duas pessoas que estavam discutindo? lá embaixo. Perto do senhor, o que o senhor viu lá? Quem era? Era o Kelvin e o Matheus. Kelvin e Matheus discutindo. Hum. Não mais. Tem mais perguntas, excelência? Doutor, tem alguma pergunta? Depois da discussão, Kelvin, Precisa não ser no microfone para gravar, doutor. depois da discussão que você viu do Kelvin com o Matheus, o que aconteceu? Aí eles brigaram lá e cada um saiu correndo para um canto e para um outro. Nesse momento, o Diego estava junto ou estava mais. Não, o Diego tava afastado, tava junto não, tava afastado. Mais perguntas. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Olha só, o senhor não é obrigado a responder as perguntas, mas o senhor disse que respondeu, eu perguntei. O senhor falou textualmente. Quem estava discutindo é o Matheus e o Diego. Agora o senhor falou, não, era o Matheus e o Kelvin. Pois é, teve duas discussões Teve entre eles. duas discussões. Entre eles, aham. Então me diga a ordem da discussão. Primeiro foi uma discussão de quem. Veja como o senhor está. Repito, o senhor tem o direito de permanecer calado. Mas só quando o senhor responde uma pergunta, se não fizer sentido nenhum sua resposta, eu vou fazer outra pergunta. Uhum. Veja como não faz sentido. Vamos analisar. O senhor pega e disse assim: estavam discutindo Diego e Matheus. Uhum. Aí eu cheguei lá, cada um foi para o seu canto. Aí o senhor fala Não, agora. Teve uma discussão entre o Matheus e o Kelvin. Cheguei lá, cada um foi para o seu canto.
Então teve duas discussões. Como é que então, se o menino discutiu com duas pessoas, como é que ele foi pro canto dele, depois ele discutiu com outra pessoa? Explica para mim. Foi automaticamente lá. Explica esse automaticamente Nós para mim. estávamos sentados lá no banco Ah. e eles estavam bem distante de nós. Bem distante mesmo, perto já da parada. Eles quem? O Kelvin, o Diego, um monte de gente, os grupos da Fogueira, o Matheus, o Ah. grupo do Matheus. E a discussão foi entre quem, então? Entre eles três. Ah, então foi entre os três agora. De um lado, o Matheus, do outro, o Kelvin e o Diego, é isso? E como é que foi essa discussão? Teve agressão de um contra o outro? Não veio briga. Aí não. o senhor chegou, cada um foi pro seu canto, é isso? Não, eu já estava lá já. Eu já estava lá na praça. O senhor já estava lá. E aí, depois da discussão, o que aconteceu? Aí os povos saíram correndo e ficaram uns povos na praça e nós continuamos lá. Mas por que as pessoas saíram correndo por causa de uma discussão, seu Silvio? Não sei, Não sabe? não sei, Então, a pessoa discute, "Ei, não sei o que, aí todo mundo sai correndo. sei. Tá bom, nada mais. Eu não sabia que você conhecia a Thaís. Ah, é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Qual o nome do senhor, por favor? Diego da Silva Carvalho. Seu Diego, o senhor já ouviu a acusação que pesa contra o senhor. O senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que serão feitas a partir de agora. O senhor entendeu? Entendi. O senhor vai responder as perguntas ou permanecer calado? Vou responder. Tá bom. Então me diga o que aconteceu. Excelência, eu estava no dia do fato. A gente estava por ali pela pracinha tomando umas. Já estava, não vou mentir pro senhor, estava usando droga. Quem mais estava com o senhor? Tava eu, o Silvio e o Kelvin. Só que o Kelvin estava mais distanciado. E aí? Aí, no momento, a gente ouviu umas gritarias, uma briga. Quando a gente viu, era o Kelvin que estava brigando com o Matheus. Só que a gente não tinha ciência porque estava escuro. Mas nós vimos o Matheus e o Kelvin. Só que em nenhum momento a gente viu faca, em nenhum momento a gente viu pau, nada. Só viu uma briga e uma gritaria. Quando corremos para ver o que estava acontecendo, E o Matheus estava com quem? o Matheus, É. ele estava com os amigos dele, tomando O senhor uns. conhecia os amigos dele? Conheço dali. Era o Leonias, o Iago. Ele estava presente na. Tinha esse outro Matheus também? Sim. Tá. E eles estavam participando da briga ou a briga era só entre Não, os dois? a briga estava ocorrendo só entre o Kelvin e o Matheus. A gente não sabe o Os amigos do porquê. Matheus estavam próximos ou não? Não. Tá, e aí? Aí a gente não sabe o que ocorreu. Aí a gente correu para perto, um foi para um lado, outro foi para o outro. Só que em nenhum momento a gente ouviu falar sobre faca. Só que tinha se machucado. Só isso. Só isso que aconteceu. Só isso. Uma briga banal e normal. O senhor foi ouvido na delegacia? Fui ouvido, só que eu não tive direito de advogado. Não tive direito de Mas falar o senhor nada. falou que esfaqueou a pessoa? Não. Em nenhum momento eu falei isso. Eles mesmos fez meu depoimento, eles mesmos assinou. E eles leram o seu depoimento enquanto gravavam, lendo o depoimento Não. pro senhor? Eles gravou, mas em nenhum momento eu estava ciente do que estava acontecendo. Mas não tem uma gravação que eles leem, segundo o delegado, depois de tomar seu depoimento, eles leram seu depoimento na sua frente e gravaram enquanto liam, gravaram o senhor e eles lendo. Isso Só que aconteceu? fui coagido a não falar nada naquele momento. Foi E eu claro. não vi nenhuma filmagem, não vi nenhuma gravação. Tá bom. Entendeu? Agora, o senhor conhece a Sandra, a mãe da vítima? Sim, conheço sobre fato de ver, né? De conhecer, porque eu moro muito tempo no Varjão e conheço ela porque ela me viu desde pequeno crescer. Ela, depois que o filho dela foi esfaqueado, o senhor já disse que não foi o senhor, mas depois que o filho dela foi esfaqueado, o senhor chegou a encontrar com ela alguma vez na rua? Ela chegou pro senhor e falou: por que você fez aquilo com meu filho? Isso aconteceu? Não, Então é mentira é dela mentira dela. também? O senhor não falou para ela Não, que deu a nenhum facada, momento. que ele deu um banho no senhor Nenhum em momento. tráfico de drogas, Não. nada disso? Não, nenhum momento. Então é mentira da dona Sandra. Mentira. E é mentira do delegado também, tudo. Sim, senhor. Tá bom. Não só, posso falar? Uhum. Não só dele, mas como dos outros policiais, porque eles me coagiram. Eles queriam até prejudicar minha esposa, que não tinha nada a ver, minha filha. Prejudicar como? Prejudicar, falando que ia levar minha esposa presa se eu não assumisse, entendeu? Falando que ia tirar minha filha de mim. O senhor já tem algum processo criminal fora esse? Sim, eu tenho um tráfico. O senhor foi condenado já no Não, tráfico? não fui condenado, eu recorri, mas respondi Não, tudo o senhor foi, certinho. o senhor foi, Sim, foi condenado, mas não chegou a sentença ainda. não transitou em Não julgado. transitou isso, é porque eu não sei. Fora esse tráfico de drogas, tem mais alguma Não, coisa? não tenho mais nada.
Nesse crime de tráfico de drogas, o senhor já disse que é inocente. O senhor recorreu, mas o fato é que o senhor foi condenado. Não, sim. O outro rapaz, o Silvio, também foi processado pelo mesmo crime junto com o senhor? Não, junto não. Nesse tráfico de drogas, não. Então era Eu outro tava, sim, tráfico. eu tava sozinho, Estava sozinho. nos tempos eu tava... O senhor já respondeu algum processo junto com o Silvio, sem ser Não, esse aqui? não. E com o não. Kelvin? Com o Kelvin também não. O Kelvin, o senhor sabe quem matou o Kelvin? Não, eu tava preso. Tava Eu tava preso. Por esse caso aqui? E, sim. Vou fazer 6 meses preso nesse caso. Então, pelo que o senhor está falando, quando o senhor se aproximou, eles estavam brigando, Sim. e aí simplesmente Sim. a vítima fugiu, Matheus, é isso? Sim. E o Aí senhor eu não viu faca, não vi faca, E não o que vi que o nada. Kelvin falou pro senhor? Nada, ele estava bêbado, drogado. Só falou que tava brigando, uma briga normal, então a gente também tava meio... os amigos do... E o que os amigos do Matheus disseram pro senhor? De nenhum momento nada. Eles ficou na deles, pra eles tinha sido uma briga normal, né? Uma briga de rua. Fizeram busca e apreensão na sua casa? Fizeram, E o senhor sabe o que apreenderam lá na sua casa? prenderam um facão e eles invadiu lá, eles quebrou tudo da minha mãe. E esse facão que eles apreenderam, ele já foi usado em algum crime? Não, esse facão é do meu pai cortar coco. Meu pai é comerciante, ele tem um quiosque, Bota vende no áudio, lanche. por favor, do facão. Você só isso. Tem um material biológico e ainda não consta o DNA da. Mas tá em análise ainda o material biológico? Eu não sei se foi colhido porque a vítima sumiu, né? Não sei se conseguiu colher o- Então depois nós vamos verificar isso. Bom, eu não tenho mais. O senhor é casado, solteiro, Sim, sou casado, mas não no papel, mas tenho uma esposa, tenho um filho filho com ela. com ela. Mas vocês não moram juntos. A gente moramos de aluguel. No tempo eu não tava morando na casa da minha mãe. Ainda falei pra eles, se vocês quiserem ir lá na minha casa, eu levo vocês. Eles não quis ir, foi lá na casa da minha mãe, quebrou tudo e pegou esse facão que não fazia parte de nada. Doutor, o senhor tem uma pergunta? Só para confirmar aqui, o senhor disse que o senhor sequer assinou? Sim, não, eu não cheguei a assinar. Não cheguei a O senhor assinar. disse que eles mesmos assinaram. Eles mesmos assinou, eles mesmos fez o falsificaram- depoimento. Falsificaram sua assinatura? Sim, É isso? sim. Eles mesmos assinou, sabe por quê, senhor? Ah. No dia lá, eu falei pra eles, não vou assinar, porque eu não fiz isso, não tem por que eu assinar. Aí eles pegou e falou, se você não assina, nós assina. O senhor está disposto a fornecer material gráfico para confirmar isso? Como assim? Se eu tenho alguma prova, Não, é só fazer um exame grafotécnico. O senhor fornece os seus padrões Sim, o que eu puder fornecer para ajudar. Ok, Sim. A defesa está de acordo, doutor? Sem mais perguntas, excelente. Tá bom. O senhor tem alguma pergunta? O senhor tem alguma pergunta, doutor? Eu tenho. Seu Diego, boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor narrou aqui pra gente que na delegacia o senhor foi coagido lá a ver. Inclusive, eu vi a imagem desse vídeo em que realmente o senhor o policial está terminando de ler para o senhor as suas acusações, o que lhe implicam, e o senhor balança a cabeça dizendo que sim. São essas as imagens que estão constando nos autos. Só que mesmo com essa coação, por que o senhor disse que o seu Silvio não tinha participado de nada, não tem participação nenhuma? Porque é minha palavra, entendeu? Uhum. Eles tentou me fazer assumir uma coisa, porque ele sempre teve raiva de mim, sempre pegou no meu pé, por causa de, às vezes, não conseguir me prender em nada, eles pegou no meu pé para ver se me prendia nisso. Tá certo. Segundo o delegado aqui, ele disse que é prático dos advogados cobrarem sempre em juízo que o senhor, os clientes nossos são coagidos, eles são obrigados a assinar o que não são, quando, na verdade, os advogados ficam lá fora. Que momento que ele leu os direitos do senhor? Na prisão do senhor ou na delegacia? Qual o momento que ele disse assim, o senhor está preso, o senhor tem direito a um advogado? Foi quando ele lhe prendeu Nenhum ou momento. quando ele levou o senhor para a delegacia? Nenhum momento. Nenhum desse momento. Ele me mandou, ele me falou dos meus direitos. Nenhum momento. Eu sempre pedi, falei, posso chamar meu advogado? Eu posso ter minha palavra? E ele falou, não, você vai fazer o que nós queremos. Tá. Então o senhor só confirma que o senhor deixou claro na delegacia que o Silvio não tinha nada a ver com isso. Sim, senhor. Sem mais perguntas, silêncio, obrigado. Tá, então ele vai fornecer material, doutor? Você sabe o que é esse material? O senhor assinar lá, que o senhor disse que não assinou. E se o senhor vai assinar num papel, e eles vão comparar com a Eu mando me assinar. Eu sou obrigado? Não, o juiz está te dando essa... O que o senhor acha? É, né?
Não assinei nada. Vou mostrar. Não. Tá, vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou fazer pergunta pro senhor antes. Coloca para ele ali na tela. Coloca para ele na tela. Isso. Tem uma assinatura aí que eles dizem que é do senhor. Olha primeiro, vou alertar o senhor, porque o exame vai constatar se não, se é sua assinatura, o exame vai. É isso Não que eu adianta tô... tentar burlar. Não, não tô mentindo pro senhor. É isso que eu tô falando pro senhor. Ah. Eles fez eu assinar. É isso que eu tô tentando explicar pro senhor. Então, Ele peraí. me coagiu Então, pera um e fez eu assinar. Antes o senhor tinha dito que o senhor não assinou. Não. Agora o senhor está dizendo que assinou. Não, eu não fiz o depoimento. Ah, mas não foi isso que Aí eles fez eu assinar. Ok, então já está esclarecido. Então a assinatura é sua. Sim, essa assinatura é minha. Então vamos pegar agora Sabe a por imagem. quê? Posso falar pro senhor? Pode. Eles, no entanto, eles falaram pra mim que eu tava assinando um usuário. Então, olha aí. Entendeu? No vídeo, foi logo no começo do interrogatório, tá no começo do processo, nos interrogatórios. É verdade, que tem vários arquivos aí. Mas, de qualquer forma, ele já declarou aqui que assinou. Foi no interrogatório dele. Ok. Tá tudo vermelho. Acho que vai dar no interrogatório. Ele vai estar anexado. Veja então como é que é. Não, mas vai achar do processo, né? Então, vai. Tem uma medida. Sim, o delegado disse que tem também. Depois da prisão dele. Vai. É ele? Então vamos lá. Solta aí, por favor. Bota para ele ouvir. Aumenta o volume, por favor. Deixa ele continuar. Acabou? Então vamos lá. O senhor viu que o policial pelo Sim. menos leu para o senhor, certo? Sim, sim. E por que se não era verdade, por que o senhor não Porque disse eu pra tava sendo coagido desde a hora que eu entrei na delegacia. Eu apanhei. ele? O senhor fez exame de Não corpo de pude delito? fazer, porque o polícia que me levou no ML, ele não deixou eu fazer o exame. Tem laudo. Mostra para mim, por favor. Mostra para ele. Não pude falar nada neste momento. Eu fiz o exame, mas não pude falar nada. Fui coagido até Peraí, esse o momento. senhor fez ou não? O senhor falou que Não. não assinou, mas É assinou. o que eu tô Não falando. fez, Pro mas senhor. Eu fez. fiz, mas em nenhum momento eu pude falar. Ah, entendi. Entendeu? Então tá correto. Ele fez o exame. Eu fiz, mas Está não pude encerrado o interrogatório. falar. Não. Sim. O senhor sabe ler? Não sei ler nem escrever. Não. Mas ele leu para o senhor. O senhor ouviu, o senhor ouviu. Eu ouvi. Tá bom. Eu ouvi. Nada mais. Boa tarde. Doutor, qual o nome completo do senhor, por favor? Boa tarde, Rony Teixeira Marcelo, Delegado de polícia, né? delegado de polícia. Tá bom. Doutor, o senhor está compromissado a dizer somente a verdade, o senhor está sendo ouvido na qualidade de testemunha. Pode algemá-lo para frente, por favor, ok? O processo aqui é contra o Diego da Silva Carvalho e o Silvio Pablo Lisboa dos Santos. E um terceiro, o réu, Kelvin Jorda Costa dos Santos, que entretanto é falecido já. Né, diz aqui o Ministério Público que o Matheus de Souza Oliveira estava na localidade lá no Varjão e acompanhado e os réus estavam lá acompanhados de Aleph Bruno Pereira Gomes de Queiroz e ao final os réus, junto com o Kelvin, teriam desferido facadas, golpes de faca contra a vítima. O doutor vai fazer perguntas, advogados, depois eu. Doutor, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Vejo que o senhor é o subscritor do relatório final. O senhor participou dessa investigação, o que o senhor pode nos relatar?
Pois bem, doutor, esse fato ocorreu no mês de março desse ano, na quadra 9 do Varjão. Nós tomamos conhecimento através da própria vítima, o Matheus, procurou a delegacia informando que havia sido vítima de 3 facadas. O senhor teve contato direto com ele? Durante a investigação, sim. Nesse primeiro momento, não, que ele procurou o plantão da delegacia. Ah, certo. No plantão da delegacia, ele já procurou vindo do hospital de base, onde tinha passado pelos primeiros contatos médicos, e fez o registro da ocorrência, informando que havia sido vítima de golpes de faca, e já naquele primeiro momento ele apontou alguns nomes que seriam os responsáveis por esse crime. Já no segundo momento, nós o intimamos para ser ouvido na delegacia, agora de maneira formal, foi quando ele relatou para nós o seguinte, que ele estava na quadra 9, numa praça localizada na quadra 9 do Varjão, consumindo bebida alcoólica e drogas, e de fato esse é um local conhecido por esse tipo de prática nos finais de semana, na madrugada, lá no Varjão, e ele estava na presença de alguns colegas, e nessa praça também tinha um outro grupo, naquele momento, naquela madrugada, naquele ambiente, e esse outro grupo ele nos informou que era alguns dos integrantes seriam o Diego Carvalho, o Kelvin Jordan e o Silvio Pablo. Ele com os amigos dele, num ponto mais baixo da quadra, esses três integrando outro grupo num ponto mais acima da praça. Em determinado momento, Silvio Pablo teria se aproximado dele, Matheus vítima, e pedido uma seda para usar droga. Nesse momento que ele se aproximou, ele disse que o grupo o Matheus informou para nós que o grupo dele, que ele pertencia, estavam falando naquele momento de arma de fogo, e o Silvio Pablo teria dito, vocês estão com arma, não é só vocês que estão com arma, a gente também está com arma, uma conversa nesse sentido. Ele teria ido para cima lá da quadra, poucos minutos depois, retornado de novo ali do lado de cima da praça, quando então teria convidado o Matheus, isso o Silvio, teria convidado o Matheus para irem lá no ponto mais alto da praça, embaixo de umas árvores, para juntos ali consumirem entorpecentes. O Matheus disse para nós que aceitou o convite. Quando chegou lá nessa área mais de cima da praça, seguindo o Silvio, se encontrou também com o Kelvin e com o Diego Carvalho, momento em que o Diego teria segurado o Matheus pela camiseta e dito, agora você vai morrer. Após isso, ele visualizou rápido e teria visto tanto o Diego como o Kelvin Jordan, cada um segurando uma faca em suas mãos. Nesse momento, ele disse para nós que o Diego, ele foi categórico em dizer que o Diego foi para cima dele e desferiu duas facadas que o atingiu. Lembrando que ele foi vítima de 3 facadas, 2 na região da axila e uma da nuca. Já com relação à terceira facada, ele não soube dizer quem que tinha sido responsável por aquele golpe. Mencionou se correu? Sim, ele falou que logo após isso ele conseguiu correr, fugir e teria visto ainda o Diego vindo logo atrás no encalço dele. Ele conseguiu ser mais rápido e foi em direção à quadra 11, onde entrou dentro da casa da senhora Rosângela, que era uma mulher que ele costumava pernoitar, e ela deu abrigo para ele. A gente, durante as diligências, nós fomos atrás de câmeras de monitoramento, nós não conseguimos identificar câmeras que apontassem esse exato momento das facadas, mas a gente conseguiu algumas imagens mostrando a vítima Matheus correndo, de fato, se aproximando dessa quadra 11. Então, esse foi o relato da vítima, doutor. Certo. Tinha alguém perseguindo nas imagens? Só era a vítima que As apareceu? imagens nós conseguimos ver só a vítima. Já era no ponto final ali, se aproximando da quadra 11. O que nós fizemos nesse segundo momento? A gente resolveu ouvir então os amigos dele, que ele disse que estavam com ele naquela madrugada lá na quadra 9. Dentre eles, esses amigos eram, que eu me recordo aqui, um outro indivíduo que chamava Matheus também, Leonias e Iago. A gente ouviu todos esses três. O que ficou muito claro para nós ali, doutor, era que eles não estavam querendo contribuir com a elucidação dos fatos. Todos muito receosos, temerosos. O que a gente que lida com isso há muito tempo sabe que é algo até natural, né? Ninguém quer se envolver, ninguém quer contribuir, ninguém quer se ver no meio dessa situação. Enfim, o que eles trouxeram para nós no final das contas foi que eles confirmaram que estavam sim todos naquela quadra, naquela madrugada. O senhor lembra o nome dessas pessoas? Um é o Matheus. Matheus, Leonias e Iago. Iago, certo. Certo? Em suma, o que os três trouxeram ali foi que confirmaram que estiveram ali naquela quadra, naquela madrugada, e que estiveram ali naquela madrugada, que viram naquele local também tanto o Silvio como o Kelvin,
como o Diego, estavam todos ali, e que em determinado momento viram quando começou uma discussão entre esses três e o Matheus vítima. E depois dessa discussão ouviram gritos e uma correria. Não deram mais maiores detalhes além disso para nós lá na delegacia. Sobre quem esfaqueou, eles não Não entraram, contribuíram. não contribuíram. Pois bem, resolvemos também intimar a mãe da vítima, que é a senhora Sandra. A Sandra, ela trouxe um relato importante para nós. Ela falou que tomou ciência dessas facadas que o filho tomou ainda naquela madrugada, foi cientificada, foi noticiada de que o filho dela estava na casa da Rosângela, esfaqueado, sangrando, então ela imediatamente, como mãe, se dirigiu até o local. Chegando na casa da Rosângela, encontrou o filho sangrando, deitado numa cama e perguntou para ele: "O que que é isso, meu filho? Quem é que fez isso com você?" E ele teria respondido para ela de imediato: "Foi o Dieguinho, mãe." Então ela trouxe esse relato para nós. Informou também que cerca de 4 ou 5 dias depois, dessa noite, ela estava em via pública quando se deparou com o Diego. E aí ela, como mãe, resolveu ir interpelá-lo. O que que você fez com meu filho? O que que foi aquilo que você fez com ele? E o Diego teria dito para ela: "Olha, o seu filho é um Zé Ruela, ele mereceu aquilo, ele me deu um banho numa droga", dando a entender que a motivação seria algo vinculado ao tráfico de drogas, e se eu soubesse que ia dar essa confusão toda, eu teria terminado o serviço naquela noite mesmo. Teria dito algo nesse sentido. Ou seja, a mãe diz, né, traz esse relato que informa que o Diego teria confirmado para ela que ele teria sido um dos autores daquelas facadas. A investigação foi transcorrendo. Em determinado dia, eu me recordo também que a senhora Sandra entrou em contato com o celular da nossa investigação, informando que tanto ela como o filho estavam muito temerosos com toda a situação, que vinham sendo persuadidos a desistirem do processo. Entrou num termo assim bem genérico, e eu achei por bem, inclusive, colocar os prints dessas mensagens que ela enviou para nós nos autos, para entender melhor esse contexto. A gente tentou ir atrás da Rosângela, né, que é aquela mulher para onde ele correu para a casa dela logo após as facadas, só que sem sucesso. Nós tentamos várias diligências e não a encontramos, e a última notícia que nós tivemos é de que ela teria ido para Goiás, enfim, não conseguimos ouvi-la. É, Quem são, doutor? Eu achei importante também, durante o meu relatório, fazer uma análise de quem são esses envolvidos e o contexto que a gente vem vivendo ali no Varjão, que a gente vinha vivendo ali no Varjão nesse primeiro semestre. Vamos lá. Todos os três, o Silvio Pablo, o Diego Carvalho, o Kelvin Jordan, todos indivíduos conhecidos da nona DP, com várias passagens criminais, várias passagens enquanto menores, vários atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tráfico de drogas, enfim. E, por sua vez, que eu me recordo aqui, o Diego tem passagem já maior pelo crime de tráfico de drogas, o Kelvin Jordan, várias passagens enquanto menor por atos infracionais análogos ao crime de roubo, enquanto maior passagem por roubo e tráfico de drogas também. E o Kelvin Jordan também, antigo conhecido, o Kelvin Jordan, e por fim o Silvio Pablo, com passagens enquanto maior também por tráfico de drogas e porte de arma, ou seja, são todos traficantes ali da região. E aí eu fiz um apontamento também do momento que a gente vinha passando ali no Varjão, que nós estávamos com o número de crimes intencionais violentos crescendo muito. Depois de um ano de 2024 que a gente passou zerado, o início de 2025 começou muito violento, em que os ânimos estavam acirrados ali no Varjão, todos eles querendo resolver os problemas por conta própria. Esses indivíduos aqui mesmo já estavam envolvidos em outras ocorrências de ameaça, com faca, enfim. Esse era o contexto que a gente vinha vivendo ali no Varjão naquele momento. Diante disso, eu representei por algumas medidas cautelares, foram deferidas pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público, e nós demos cumprimento. Quando nós fomos ouvir o Diego, o investigado Diego Carvalho, ele foi advertido dos seus direitos constitucionais, como sempre a gente faz na nona DP, e ele informou para nós o seguinte, que ele trouxe o ato todo para ele. Ficou a impressão de que ele quis segurar tudo com ele. Ele confessou as facadas, disse que já tinha uma desavença com a vítima há um certo tempo, que ele não vinha gostando como a forma que o Matheus vinha olhando para ele em determinadas situações lá que eles se esbarravam pelo Varjão. E naquela noite ele já tinha consumido bastante bebida alcoólica, droga, e resolveu
resolver aquela situação ali. Confirmou que teria dado 2 facadas, se eu não me engano, no Matheus. E aí que desistiu e deixou ele fugir. Questionado sobre a participação, envolvimento dos outros, tanto do Silvio como do Kelvin, ele negou, disse que tinha feito isso tudo sozinho. O Silvio foi ouvido também. O Silvio, o que que ele falou? Confirmou que estava lá no local, disse que viu uma confusão, que teria tido um entrever, uma vias de fato, uma briga de luta corporal entre o Kelvin e o Diego contra o Matheus, que tinha visto essa briga, não viu nada de faca, não falou nada de faca, e que viu correria após isso. Esse foi o relato deles ali para nós naquele momento. E o que eu me recordo, doutor, os principais pontos seriam esses. Desses depoimentos que o senhor relatou, teve algum que foi gravado em vídeo? Doutor, o que que acontece? A gente tem por praxe lá na 9ª Delegacia de Polícia, os lugares que eu trabalho, a gente procura sempre que dá fazer a gravação das oitivas desses envolvidos, de testemunhas chaves, importantes, que a gente sabe como isso é importante para a fase processual aqui, tribunal do júri, etc. Porém, é importante eu fazer uma ressalva aqui. Muitos desses casos, quando a gente vai fazer a oitiva, adverte dos direitos funcionais, do direito ao advogado, essas ressalvas todas, porém, quando a gente liga uma câmera, eles ficam muito receosos, se retraem, voltam atrás, ficam com medo de expor a versão. E acaba que a gente, por vezes, costuma ter um prejuízo quando a gente está ali procurando aquela prova, aquele elemento de informação. Por outro lado, eu sei que muitas das vezes a estratégia da defesa, eles buscam dizer que aquele cliente deles assinou algo sem ler, que foi coagido a assinar aquilo, que não sabia o que estava assinando, que foi agredido para assinar aquilo naquele sentido. Então, a forma que nós buscamos de tentar achar uma balança, um meio termo para equalizar essa situação é a seguinte: a gente primeiro faz a oitiva, mais uma vez relembrando, dando todos os direitos que ele tem resguardado, que ele tem de direito de fato, e após a gente faz a oitiva, reduz a termo, e por fim a gente faz uma leitura daquele termo que ele relatou para nós, gravado. O que que essa gravação dessa leitura traz para nós que eu vejo como interessante? Durante aquela leitura é possível ver o investigado, ele vai muitas vezes concordando com a cabeça conforme a gente vai lendo. É possível ver o contexto que a gente está ali inserido, que não é um contexto de coação, agressão, enfim, e também cai por terra a eventual tentativa de dizer que ele assinou algo sem ler, algo nesse sentido. Então é assim que a gente costuma trabalhar e é assim que foi feito também nessa investigação, doutor. Em relação a um relatório complementar, que trata especificamente das mensagens. Foi a agente de polícia que assinou ou foi o senhor? Mas eu estou ciente, foi um agente a pedido meu. Certo. O que o senhor pode nos dizer sobre esse relatório complementar? Pois bem, doutor, conforme a investigação terminou, eu esqueci de dizer, se o senhor me permite, o Kelvin Jordan, antes da gente finalizar a investigação, no transcorrer das investigações, antes do meu relatório final, ele foi vítima de um golpe de faca numa outra situação, não tem nada a ver com esse caso aqui específico, e morreu. Então, no próprio relatório, eu acabei dizendo que ele já não havia falecido, o que também corrobora todo esse contexto que eu trouxe aqui um pouco antes. Violento, de vingança a próprias mãos, de todo mundo querer resolver seus problemas na base da violência que a gente vinha vivendo ali no E a Varjão. morte foi lá no Varjão também. Também no Varjão, exatamente. Por coincidência, também na mesma quadra 9. Voltando, com relação ao relatório complementar, após a finalização das investigações, eu já tinha feito o relatório final, o agente de polícia Jorge André me procurou e informou para mim que a mãe, a Sandra, havia enviado mensagens, ele que ficou mais à frente da investigação, para o celular da sessão em que ele tem a posse, dizendo que em pelo menos 3 situações teriam procurado ela no intuito dela retirar, palavras dela, a queixa. Informou, inclusive, que em uma das vezes quem teria procurado teria sido o senhor Aleph, conhecido nosso lá também, que é primo do Silvio Pablo. Uma das vezes foi para retirar a queixa, a palavra delas, em outras 2 procurou na casa dela, não a encontrou, aí deixou um recado com o familiar dizendo que era para tratar a respeito de uma audiência, dando a entender que seria audiência relativa a esses fatos aqui. E, por fim, o que eu orientei? Eu falei, vamos trazer a Sandra para cá, vamos reduzir a termo todas essas informações que eu vou enviar para o Ministério Público, Poder Judiciário, para tomar ciência e a gente tomar as providências. E aí nós começamos a tentar levar na delegacia para a gente fazer assim, dessa maneira. E aí não conseguimos.
Um dia ela me mandou uma mensagem dizendo que tanto ela como o filho dela, Mateus, estavam com muito medo e que inclusive o Mateus, por ele queria largar a mão, palavras dela, deixar isso para trás e não queria mais levar adiante a situação. Então eu achei por bem também que produzir esse relatório complementar, onde a gente mostra essas mensagens, mostram a data das mensagens, fica muito claro que são anteriores às situações aqui que nós estamos vivendo agora e achei por bem levar os autos. Tá ótimo. Com relação ao relatório final, vejo que o senhor indiciou somente o Diego. Certo. Com relação ao Pablo, qual foi a conclusão que o senhor chegou? O Kelvin, como eu disse, ele morreu, então não tinha mais o que falar. Com relação ao Pablo, tinha versões tanto de lá como cá, falas soltas de um lado e de outro. Eu achei um pouco frágil. Então, no meu relatório, eu acabei indiciando apenas o Diego. Entendi. Pelo que o senhor apurou, o Pablo estaria no primeiro momento com os outros dois. Qual seria o envolvimento, a participação aí do Pablo diante do que a gente pôde levantar aí nas investigações? Ele teria sido responsável por, entre aspas, armar ali a casinha, uma emboscada para a vítima Mateus. Foi ele quem, isso é fato incontroverso, que foi ele quem chamou o Mateus lá para fumar, para usar droga na parte mais de cima, superior lá da quadra, da praça. E aí, uma linha investigativa, que alguns dizem que ele teria já convidado o Mateus com o fim de levá-lo até ali a morte, né? E as facadas teriam sido desferidas pelo Diego, isso fato incontroverso. A terceira facada havia dúvida se seria o Kelvin ou não, mas a dúvida seria entre o Kelvin ou o próprio Diego. O envolvimento do Silvio Pablo seria ter levado a vítima Mateus até o local do crime. Certo. Mas ele estaria presente no momento das facadas? Sim, estaria presente no momento das facadas. Tá. Essas facadas teriam sido dadas na presença dos colegas da vítima ou não, ou mais afastada? Pois é, doutor. Como eu disse, eram dois grupos, um na parte de baixo da quadra e o dos amigos do Silvio, do Kelvin, Diego, numa parte superior da praça. É possível que eles tenham visualizado? É bem possível, porque eu conheço a quadra, teria distância suficiente para você ver o que está acontecendo. Porém, os próprios amigos do Mateus, da vítima Mateus, disseram que não. Tá, mas no momento das facadas, o Pablo estava junto? Sim. Eu não tenho mais perguntas. E isso é informação que o colega que denunciou entendeu que era suficiente para configurar a participação. Satisfeito, excelência. Doutor, sou advogado do Diego, não é, pois não? Certo. Pronto. Alô, tá saindo aí? Boa tarde. Excelência, tem umas questões que eu acho que tem que ser esclarecidas. Eu queria saber do delegado sobre a questão da materialidade do crime ali. Se houve alguma. Se diz muito sobre facadas. Houve alguma tentativa de perícia de local, analisar a questão de sangue ou algum outro vestígio? Foi feita essa busca de vestígios sobre o crime ali, materiais biológicos sobre o crime? Local teve, doutor? Não teve. Quem registrou a ocorrência fez um primeiro levantamento, não achou esses vestígios, o que inviabilizou a solicitação da perícia. Queria saber do doutor, né, do delegado, em relação a situação que foi apreendida ali, o suposto facão, o facão, na verdade. Vou fazer pergunta direta. Saber do doutor, foi feita uma perícia ali no facão em busca de vestígios, de impressão digital, biológico, alguma coisa nesse sentido? Pelo que eu me recordo, ele foi encaminhado, sim, para perícia, para realização de perícia. Não me recordo qual foi o resultado. E há a certeza por parte do senhor que esse facão foi utilizado como... Que é esse exatamente o facão, não. Mas pelas características, foi um facão que se aproximava e foi realizada a apreensão. Mas há alguma imagem, algum relato de alguém descrevendo o facão, que tipo de faca? Quem viu a faca? Alguém viu a faca? Como Viu, mas era um relato muito genérico, sem dar muitas características com relação ao instrumento em si. Em relação ao laudo do IML, de corpo de delito ali, o doutor tem ciência do laudo final em relação a perigo de vida? Como é que ficou feito o laudo ali de IML?
Ele veio primeiro do hospital de base e nós também fizemos questões de pegar e levá-lo, ele presencialmente, nós mesmos levamos para o IML para a realização do laudo dele ali. Eu não acompanhei a finalização do laudo, que eu finalizei a investigação, porém o que eu posso dizer é que as lesões eram claras ali na região, né? Foram 2 facadas embaixo da axila e uma na região da nuca, que para mim são regiões letais. Certo. Saber do doutor, em relação à morte do Kelvin, esclarecer ali alguma situação. É, Já há algum um esclarecimento, algum indiciamento dos participantes da morte do Kelvin? Sim, já o inquérito foi finalizado, a investigação foi concluída com sucesso. E dentre os indiciados tem um que se chama Matheus de Souza, sabe? Não tem. Matheus Carvalho. Não, o autor do crime que vitimou o Kelvin não tem nada a ver com o Matheus. É porque, Excelência, eu tenho, agora pedir aqui uma licença, eu tenho recebido relatos de moradores do Varjão. Não, ok, doutor, depois o senhor argumenta. É. Faz a pergunta primeiro, Tá depois. certo. O senhor, recentemente, fez alguma busca e apreensão na casa da senhora Maria Sirlene, Maria Sirlene? Não me recordo de Maria Sirlene. sobre a apreensão de um celular. Não lembro de nenhuma Maria Sirlene. Não tem mais perguntas em relação ao inquérito. Ok, doutor. Boa tarde, delegado. Pode Eu disse que as conversas com o Matheus eram meio controversas, um dizia que tinha visto, outro dizia que não tinha visto. Tem uma Ok. pergunta mais. Tenho algumas questões para o senhor. Primeiro, o facão, esse facão que foi periciado, qual a circunstância da apreensão dele? Foi apreendido no mesmo dia, dias depois? Foi a vítima que levou? Como é que chegou até a polícia aquele facão? Doutor, eu não me recordo desse facão, eu não sei te dizer com certeza se foi quando do cumprimento das medidas da busca e apreensão. Eu estava de férias. Eu acredito que tenha sido nesse momento. Tá certo. Outra coisa, consta aqui da denúncia, embora ele não tenha sido denunciado, e juntamente com o Diego, com o Kelvin, com o Silvio, estaria esse indivíduo que o senhor até mencionou, o Aleph Breno Pereira Gomes de Queiroz. Tem alguma informação nesse sentido, da presença dele no momento do crime? Quando do registro da ocorrência, o Matheus teria trazido esse nome também de Aleph. Por isso que no primeiro momento ele foi até vinculado ali também como envolvido, investigado. Porém, quando nós fomos realizar a sua oitiva formal, ele não trouxe o Aleph. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a única imagem que tem é já da vítima chegando depois de fugir do local do fato, chegando na quadra 11, é isso? Exatamente, doutor. Quando ele já finalizava a fuga dele, se aproximando da casa da Rosângela na quadra 11. Tá. Me ajuda aqui, o Matheus, a vítima não foi encontrada. O senhor sabe do paradeiro do Matheus e da mãe dele? Doutor, não sei do paradeiro. Então, mas às vezes o senhor pode ter alguma informação de modo que a gente possa chegar até eles. Não sei. Ainda que o senhor não queira revelar na frente do seu, se for o caso. O senhor tem alguma informação? Não tenho. A última conversa que nós tivemos com ela foi exatamente nesse sentido, dizendo que eles iriam sumir, que estavam com muito medo. Tá. O Leonias tá aí? Tá. O Leonias e o Iago, né, que seriam amigos da vítima, né? Exato. Eles são pessoas conhecidas também da polícia ali, por envolvimento em crimes, alguma coisa? O Leonias, eu não vou saber te dizer exatamente por quais passagens, mas ele, pelo que eu me recordo, ele tem algumas passagens. O Iago eu não o conhecia até então. O senhor sabe se o Leonias ali está naquela região ainda do Varjão? Acredito que sim. Tá. E quem que é o Matheus de Souza Santos? Seria um outro amigo do Matheus vítima, né? Também estaria no dia dos fatos? Sim, mas eu não me recordo da gente. Ah, não. Nós ouvimos o Matheus, né? Eu não me lembro o sobrenome do Matheus que nós ouvimos, se é esse Uhum. ou é outro já, doutor. Não, mas esse aqui tá preso. Esse aqui a gente tem. Tá preso. Não, esse aqui nós temos como localizar. Ok. Então é isso, doutor. Agradeço a presença do senhor. Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço. Muito boa tarde.